Bom dia, família Renovamente, que alegria estar aqui com você em mais uma manhã, para mais um Revocional. Eu tenho certeza que hoje vai ser muito precioso, como sempre tem sido, compartilhar as Escrituras já ao amanhecer com você. Hoje você percebeu, eu estou com uma modalidade diferente aqui, normalmente eu faço o vídeo deitado, e hoje estou fazendo com o celular em pé. Para quem assiste o celular, para quem assiste na verdade o Revocional com o celular na mão, isso não faz tanta diferença, né? A pessoa fica com o celular ali em pé, na frente do rosto, então a imagem não faz tanta diferença. Quem assiste na televisão e no computador pode sentir uma diferença, mas acredite, tem gente que prefere mais esse formato. Então estou fazendo essa variação para poder atingir pessoas que preferem o formato assim. Só que isso é apenas um modo, né? Não é? A essência do nosso Revocional não vai se perder e nem se acrescentar em nada por conta disso. O importante aqui, gente, é o conteúdo, é a palavra que vai nutrir o nosso espírito, que vai fortalecer a nossa alma, que vai nos dar estratégias preciosas para nós continuarmos caminhando. Há 2 dias atrás, nós falamos sobre inteligência emocional, está aqui salvo nesse canal. Ontem nós falamos sobre desenvolvimento de talentos, ou seja, você desenvolver tudo aquilo que Deus colocou na sua mão. Seja um talento, uma capacidade, um dom, um recurso, você precisa desenvolver isso. E esses 2 revocionais foram muito preciosos. Tem gente que acha que está falando errado, é revocional. Para quem está chegando agora, obviamente nós estamos aqui no Renovamente. Então o revocional é o devocional do Renovamente. Deixa desde já aí o seu like, compartilha esse vídeo com alguém. Olha, se esse conteúdo tem te abençoado, faz outra pessoa ser abençoada também, compartilhando esse link, chamando essa pessoa para assistir. Os vídeos sempre ficam salvos aqui ao final. Você tem a oportunidade também de estar compartilhando isso com alguém que normalmente, as pessoas, tá? A média das pessoas, elas têm um pouco de vergonha, um pouco de trava de chegar e falar de Jesus para alguém, de dar uma palavra para alguém, de comentar algo da parte de Deus com alguém. Mas quem sabe você ouviu alguém falar uma coisa pertinente, então você vai ali encaminhar aquele conteúdo para aquela determinada pessoa. Eu faço muito isso. Às vezes eu uso uma pregação, uma palavra rápida, uma música, que eu lembro de determinadas pessoas e eu vou lá, mostro para elas, falo, dá uma olhadinha nisso aqui, vê se Deus vai falar contigo nisso aqui. E acredito, eu tenho um saldo muito positivo nisso. Inclusive pessoas que fazem uma aliança com Jesus só porque eu enviei um link, eu enviei um vídeo, uma canção específica. Então essa é a sua oportunidade também de abençoar alguém. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aí, ativa o sininho, clica no símbolo do sininho que tem abaixo desse vídeo para você ser notificado todas as vezes que nós tivermos conteúdos novos. O nosso conteúdo para a glória de Deus tem sido muito relevante. Nós temos construído uma comunidade bastante fundamentada na palavra de Deus e temos aqui colhido já muitos frutos de bons vínculos de amizade, de bons feedbacks, de diversos testemunhos extremamente profundos. E quem está lá no nosso grupo do Telegram tem lido, né, esses testemunhos com bastante frequência. Então quero te convidar também para você estar conosco no grupo do Telegram, cujo link está na descrição desse vídeo. Hoje eu quero falar com você através do livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 53, versículos 4 e 5. Eu vou dar 30 segundinhos para você abrir a Bíblia e acompanhar comigo Isaías, capítulo 53, versículos 4 e 5. E você que já está no chat, um bom dia para você. Se você está bem, gratidão ao Senhor. Se você não está bem, ora que melhora. Tiago, não tenho nem forças para orar. No final desse devocional, nós vamos orar por você e eu creio que Deus vai te abençoar poderosamente. Eu tenho essa fé, essa convicção comigo. Então fica até o final, tenho certeza que Deus tem algo para você. Isaías 53, verso 4 e 5. Quem está comigo no chat, vai comentando a palavra, vai colocando as frases-chave, vai colocando a referência também para ajudar a todos os que estão chegando, pegando a transmissão gravada, né?
Depois que termina a transmissão, o vídeo fica disponível e o chat fica disponível também em tempo real. Então as suas anotações elas podem ser vistas por pessoas que estarão visualizando esse vídeo depois. E acredite, isso ajuda demais. Isaías 53. Isaías, para quem não sabe, é um dos maiores profetas da história de Israel. E os versículos 4 e 5 diz assim, ó: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si. Isaías está aqui profetizando uma profecia messiânica. Ele está falando de Jesus, mas especificamente uma visão de Cristo na via crucis, né? Na via dolorosa, Jesus quando estava a caminho da crucificação. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu vou repetir o versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Gente, eu estou até arrepiado aqui. Esse é um dos versículos realmente dos mais belos de todo o Antigo Testamento, na minha opinião. Ele mexe muito comigo, tanto que tem uma música até do Rodolfo, né? Rodolfo Abrantes, chamado Pisaduras, que é lindíssima, a gente já cantou algumas vezes lá na igreja, e sempre mexe muito comigo a letra dessa canção, por remeter a esse texto, o sacrifício de Cristo. E essa frase em específica do final, por suas pisaduras nós fomos sarados, isso é assim, é o golpe de misericórdia dentro de mim, sabe? Eu já vou ali me emocionando lendo o texto, e quando chega no final do versículo 5, aquilo realmente assim faz algo que eu sempre deixo nos meus perfis, né? na biografia dos meus perfis, seja Facebook, Instagram. Eu sempre coloco assim, Thiago Batista, esmagado pelo amor de Deus. E eu me sinto assim, esmagado por esse amor. E não é um esmagar de ruim, é um esmagar bom, de ser atropelado, assim, Deus passar por cima de mim com tanto amor, que ele literalmente vence as minhas estruturas e resistências internas. E essas pisaduras de Cristo é que nos fazem sarados. Hoje eu quero falar com você sobre processos de cura. Eu tenho certeza que você já viveu ou precisa viver, ou em algum momento vai precisar viver, processos de cura interior, processos de tratamento interior da parte de Deus. Eu sei que muitos precisam disso ou já estão vivendo isso, mas passam por uma dificuldade justamente pela incompreensão de como Deus trabalha, né? É muito comum, gente, é muito comum. Isso aqui é quase que diário, ou até diário com muitas pessoas, né? Você lidar e conversar com pessoas. Eu particularmente estou ali constantemente lidando com pessoas que vêm até mim, pedem uma oração, um conselho, ou só querem desabafar, e eu ali estou constantemente percebendo que a falta de compreensão dos processos de Deus faz muitas vezes com que a pessoa sabote os próprios processos de Deus. É muito comum eu ver alguém que está achando que é o diabo que está se levantando, quando na verdade é Deus que está ali num processo de cura sobre ela. Então muitas vezes ela se torna a maior inimiga do processo de cura de Deus na vida dela. Por quê? Porque ela não está entendendo. Então eu quero fazer esse vídeo aqui, bater esse papo rapidinho com você, bem dinâmico, para te trazer um pouco dessa clareza, né? Eu quero conversar contigo sobre como os processos de Deus acontecem, para que você entenda e não sabote os processos de Deus. Acredite, o seu maior inimigo em relação aos processos de Deus se cumprir na sua vida não é o diabo, não é o inferno, é você mesmo, é a sua carne, é a sua incompreensão. Existe aquela conhecida cena, né, de uma criança, um bebê de 1 ano, 2 anos, você é uma criança que vai para o hospital tomar uma injeção, tomar uma vacina,
alguma coisa assim. Mas eu falei vacina, né? O vídeo já vai ficar taxado lá, achando que a gente está falando da pandemia. Mas uma criança, ela vai lá tomar uma injeção, tomar uma vacina, e de repente ela vê, né, aquele médico com roupão branco, todo assustador, uma agulha daquele tamanho, e vê aquela agulha se aproximando do corpinho dela, ela já fica desesperada, ela fica agoniada, ela trava os músculos, ela luta contra aquilo, e na verdade ela não compreende que aquilo é para o bem dela, né? E ela se apega ali ao pai, à mãe, ao responsável que está conduzindo ela naquele momento, como se ela estivesse dizendo assim, ó, me livra daqui, me tira daqui, me salva daqui. E na verdade ela se depara com um pai e uma mãe que está levando ela para tomar a injeção, levando ela para tomar a vacina. E você sabe que quando uma criança ela vai ficar com medo ali, ela vai travar os músculos, ela vai ficar, né, toda em modo de defesa, o que vai dificultar a aplicação da injeção, tanto psicologicamente para ela, quanto até fisicamente. Por quê? Porque ela não entende que aquele processo não é para o mal dela, aquele processo é para o bem dela. Eu sei que a grande maioria dos pais, inclusive, fica com pena, chora junto, sofre junto, porque vê a criança chorando e sofrendo também, mas ele não recua. Por quê? Porque ele sabe que o melhor para aquela criança é ser vacinada, é receber aquele remédio. Então, a falta de compreensão dos processos te leva a sabotar os processos. É por isso que é tão importante você entender algumas coisas que nós vamos falar aqui. Primeira coisa, anota aí no chat. Deus não trata a doença, Deus trata o doente. Deus não trata a doença, Deus trata o doente. Isso é muito importante de você compreender. E para facilitar a pedagogia, eu peço que você que está aí no chat conosco, anota também, para que pessoas que chegarem depois possam saber. Anota até em caixa alta, se você quiser, né? Deus não trata o doente, Deus trata a... Perdão, é isso mesmo. Deus não trata o doente, Deus trata a doença. Aborta. Quem sabe faz ao vivo, né? Deus não trata a doença, Deus trata o doente. É isso mesmo, gente. Não trata a doença. Trata o doente, é isso mesmo. Aí vamos lá. Por que Deus não trata a doença? Ele trata o doente. Eu já vi alguns amigos e familiares comentarem, e é verdade, que quando você tem uma determinada enfermidade numa área do corpo, ou uma determinada enfermidade específica, você vai procurar um especialista naquilo, né? Todo médico, pelo menos pela lei brasileira, ele está habilitado a tratar qualquer doente. Ele tem ali o CRM, ele pode tratar qualquer doente. Mas tem o clínico geral, né, que é aquele médico generalista, e tem o especialista. Ele fala, olha, eu tenho uma formação médica completa, mas eu me especializei, por exemplo, em tratar doenças, tratar questões ortopédicas. Né? Aí tem ortopédica tem a ver com osso. Aí daqui a pouco tem um cara, não, é o ortopédico que é especialista em ossos do pé. Aí tem um cara que é especialista no tendão do pé esquerdo, sabe? Todo mundo é médico, mas ele vai se especializando cada vez mais em uma determinada área. E diz um poeta, né? Um determinado poeta diz assim, o especialista é aquele que sabe cada vez mais sobre cada vez menos. E é interessante que acontece algumas vezes de você ir para o médico com um problema no estômago, um problema no peito, no pulmão, enfim, alguma área do corpo, e você tomar um remédio para sanar aquela enfermidade, mas aquele remédio sana aquela enfermidade, mas gera um outro desequilíbrio no seu corpo. Talvez você já passou por isso, talvez você conhece alguém que lidou com isso. Então assim, ele foi lá, tratou a doença, mas outra parte do corpo dele ficou desequilibrada com aquele remédio, e ele passou a ter outra enfermidade. E acredite, tem gente que passa anos e anos da vida só nesse ciclo, curando uma doença e tendo um desequilíbrio corporal que gera outra enfermidade. Por que isso acontece? Acontece quando o médico fica preocupado exclusivamente em tratar a doença e não o doente, né? Eu conversando certa vez com um determinado professor, e ele explicando, a gente conversando sobre alguma descoberta de alguma enfermidade muito difícil de ser tratada,
E aí, eu não vou falar o nome aqui, gente, porque o YouTube ele tem essa, né? Quando se trata de temas delicados, ele começa a bloquear o alcance do vídeo, tá? Então, estou falando de forma bem generalista por conta disso. E era uma doença bem delicada e a gente estava conversando sobre determinado tratamento. Eu falava assim, professor, remédio tal não vai matar determinado, não vai destruir determinado problema, não vai resolver? E aí o meu professor falava assim, Thiago, esse remédio, ele resolve esse problema, ele acaba com a bactéria, só que ele também acaba com a célula do corpo. Então você vai matar a bactéria, mas também vai matar o cara. E o objetivo é você curar o cara, né? Então se você se preocupa só com a doença, muitas vezes você vence a doença, mas o doente só mudou de doença, percebe? E quantas pessoas vivem literalmente uma vida assim, gente? Trocando de doença o tempo todo, mas permanecem constantemente doentes. E aqui agora eu quero trazer essa figura de linguagem para doenças da alma, para doenças do espírito, né? Você está constantemente saindo de um buraco e entrando em outro, parece que sua vida não tem descanso, você está mentalmente esgotado, emocionalmente esgotado. Por quê? Porque você está tratando a doença, mas não está tratando o doente. Jesus não trata a doença, Jesus trata o doente. E muitas vezes, para tratar o doente, a resposta nem sempre vai ser imediata. Por quê? O médico está justamente preocupado em trazer o pleno equilíbrio corporal daquele enfermo. Então ele vai ter muito mais cautela, né? Ele vai ter muito mais cuidado ao medicar um paciente. Eu lembro de um certo senhor que, vamos colocar, não é que ele era como um avô para mim, mas era um senhor de idade que era muito amigo da nossa família, né? Eu tinha ele assim como um tio muito mais velho. E em determinado momento ele começou a ficar bem idoso, com muita dificuldade física, passou os últimos anos da vida acamado, inclusive. E teve um determinado momento que eu estava na casa dele, estava lá eu, minha mãe, ele e a esposa dele. E ele teve uma determinada situação, um determinado ataque, né? E só tinha eu ali para levar ele para o médico. A gente foi, eu peguei o carro, levamos ele para o médico. E no meio do caminho, gente, ele simplesmente apagou. E aí a esposa dele já ficou assustada, minha mãe ficou assustada também. Eu fiquei assustado, mas procurei não demonstrar e me concentrar, porque o que a gente pensou naquele momento, correndo de carro para o médico, era que ele tinha ali falecido. Graças a Deus ele não faleceu. Mas aí ele chegou no hospital, a gente desesperado, pedindo urgência, a gente conseguiu dar urgência. E aí chegou um médico lá, a enfermeira deu algum tipo, algum medicamento assim bem leve. E tinha um determinado medicamento que a esposa dele falou, olha, quando acontece isso com ele, o médico sempre dá tal medicamento. Aí o doutor chegou e falou, calma. Não, mas tem que dar tal medicamento, porque senão ele pode morrer, isso e aquilo. E o médico falou, calma. E o médico sempre pedindo calma, vamos manter a observação. E a esposa dele revoltada com aquilo, que não tem que dar um medicamento porque vai resolver. E aí o médico, bem educadamente, falou assim, minha senhora, eu sei que esse medicamento resolve, mas pode ser algo mais grave, que se eu der esse medicamento, o corpo dele vai dar uma reação que eu não vou conseguir identificar se tiver algo mais grave. Então eu vou resolver o que é de curto prazo agora, mas pode ter algo mais grave que daqui a algumas horas ele pode falecer porque a gente não fez o diagnóstico correto. Percebe? Ele não estava ali preocupado em tratar só a doença, ele estava preocupado com o doente. Jesus está preocupado em tratar o doente. Talvez você ora falando assim, mas Senhor, por que você não vem e trata de vez essa doença assim, vapt-vupt, como fez na vida de várias pessoas? Porque Deus está tratando o paciente. Deus está tratando você por completo. Então, primeira coisa, Deus não trata a doença. Deus trata o doente. A segunda coisa, gente, e é muito simples, é o seguinte, só busca a cura quem reconhece que está enfermo. Isso aqui você vai concordar comigo. Só busca a cura quem reconhece que está enfermo. Aqui no Brasil, principalmente, isso é muito cultural, da grande maioria das pessoas só procurarem um hospital, só procurarem ajuda médica quando elas já estão ali no último caso, sabe? Elas sempre tentam esperar, e quando está no último caso é que procura o médico. E elas não sabem que a medicina preventiva ela é muito mais barata do que a medicina combativa, né? Se você se cuidasse antes, se você fizesse check-up antes,
você poderia tratar daquela enfermidade, daquele desajuste de maneira muito mais simples. Hoje, por exemplo, existem alguns tratamentos para a cura do câncer e os médicos fazem sempre questão de frisar, né? Se você descobrir o câncer em estágio inicial, você vai ter um tratamento com muito mais porcentagem de cura do que você descobrir o câncer já em estado terminal. Tem muitas pessoas que vão descobrir câncer, diabetes, hipertensão, assim, na hora da quase morte, sabe? O cara deu um ataque lá e foi pro médico, daí descobriu que era cancerígeno há 5 anos, que era diabético há 20 anos. Poxa, mas ninguém nunca me falou. Por quê? Ele nunca procurou ajuda médica porque ele nunca se reconheceu como enfermo. Então, para a gente aceitar os processos de cura de Deus em nossa vida, a gente precisa reconhecer. Isso é uma questão de você vencer o seu orgulho, de você ter humildade e reconhecer que você precisa da cura de Deus. Tiago, como é que eu reconheço? Estou entendendo o que você está falando, mas na prática, como é que eu reconheço que eu preciso de ajuda de Deus? Simples, é o arrependimento. É quando você se arrepende e confessa o seu pecado. O que é arrependimento, gente? O que é confissão? É você chegar diante de Deus e falar assim, ó, Deus, do jeito que eu tentei, deu errado. Então agora eu estou entregando o controle da minha vida para Ti, e você vai conduzir, o Senhor vai conduzir, e eu vou obedecer o que o Senhor falar. Entende? Isso é arrependimento. Então aquele que vivia, só a título de exemplo, uma vida de prostituição, e ele achava que o certo era ter vários parceiros, parceiras sexuais, e a vida era isso mesmo, e estava ali para aproveitar isso e aquilo, de repente ele confessa, ele reconhece, olha, esse meu estilo de vida, ele está equivocado, eu agora vou entregar o controle da minha vida para Deus. Deus, o que é que você pensa sobre vida sexual e relacionamento? Então ele agora vai ali pegar o tratamento do doutor Jesus, a receita do doutor Jesus, vai aplicar na vida dele, né? Então quando você reconhece que você está doente, você reconhece que as suas tentativas deram errado, você confessa, se arrepende e passa o controle da sua vida para as mãos de Deus. Do contrário, você vai continuar sempre dando murro em ponta de faca, murro em ponta de faca, murro em ponta de faca. Se você não vai no médico, o médico não vai intervir, o médico não vai diagnosticar para você, entende? Então você precisa ir até Deus e reconhecer mesmo, falar, Senhor, essa área da minha vida está completamente desordenada. É você reconhecer, Senhor, eu sou um ótimo empresário, eu sou um ótimo funcionário, eu sou criativo, eu sei ganhar dinheiro, mas eu não consigo me relacionar bem com minha família. Eu não consigo perdoar. Eu não consigo ser fiel ao meu cônjuge. Eu não consigo isso e aquilo. Você tem qualidades, você tem talentos, você vai bem em muitas coisas, mas tem áreas da sua vida que você precisa reconhecer. Isso aqui está dando errado. Eu preciso passar isso para o controle das mãos de Deus. Então, primeira coisa, Deus não trata a doença, Ele trata o paciente. Segunda coisa, só busca a cura quem reconhece estar enfermo. E aqui eu quero chamar a atenção para o nível de humildade que está no seu coração. Talvez uma dose de humildade vai ser o suficiente para você reconhecer a necessidade de procurar ajuda. Por exemplo, aqui no Brasil, antes da gente passar para o próximo tópico, vai ser bem rapidinho aqui, já está encerrando. Aqui no Brasil, por exemplo, os homens eles têm um preconceito com o tratamento para o câncer de próstata, né? Porque tem um exame de toque. Aí tem homem que acha que vai perder a masculinidade, né? Ou às vezes ele nem acha isso, mas ele está inserido num grupo de homens que acha isso e ele não quer se passar por alguém que ele não, enfim, que ele não quer ser alvo de piada, não quer ser alvo de apontamento. E muitos daqueles que sofrem de câncer de próstata e morrem por conta disso, muitas vezes, a grande maioria morre porque não procurou ajuda. E é uma ajuda simples, mas a pessoa não procura por quê? Preconceito, né? Então assim, não, vou procurar outro jeito, vou dar outro jeito. Isso aí é a história da carochinha para boi dormir. E aí acaba se complicando por conta disso. Quantas vezes, pensa comigo, quantas vezes você se complicou na sua vida só porque você foi cabeça dura e não buscou a ajuda do alto, né? Você é até rápido para buscar autoajuda, mas é lento para buscar a ajuda do alto. E a ajuda do alto, meu querido, está sempre disponível. A SAMU do céu, o 190 do céu está sempre disponível. Deus, ele é tão democrático, você pode estar no Brasil, na China, nos Estados Unidos, na Europa.
você pode estar bem de vida, mal de vida, você pode ser branco, negro, amarelo, azul, gordo, magro, alto, baixo, homem, mulher, você pode ser o que for. Deus está disponível para ouvir a sua oração, agora mesmo, onde quer que você esteja. Olha que coisa maravilhosa, né? Um dos maiores problemas do sistema de saúde mundial, não apenas brasileiro, é que não tem vaga para todo mundo, não tem acesso para todo mundo. Deus é um médico que está sempre acessível para você. Faça uso disso, vença esse orgulho interior, confesse o seu pecado e busque ajuda. Reconheça que você precisa de ajuda. Tá bom? Ponto 3. O tratamento não precisa ser fácil, só precisa funcionar. O tratamento não precisa ser fácil, só precisa funcionar. E aqui é um ponto onde muita gente perde a bênção de Deus. Por quê? Elas já buscaram a ajuda de Deus, já reconheceram que precisam de ajuda. Elas iniciaram o tratamento de Deus, mas elas abandonam o tratamento. Por quê? Porque o tratamento não é fácil. Então ela desiste desse tratamento. É como um médico chegar para você e falar assim, você está com câncer. A única forma de curar esse câncer é uma quimioterapia. E quimioterapia é um tratamento altamente invasivo, é um tratamento altamente desgastante para quem passa por ele. O corpo sofre muito. Mas o médico chega para você e fala, ou você passa por isso, ou você vai morrer de câncer. Tem jeito, sabe? Aquele tratamento duro, invasivo, pesado, ele é bom ou ruim? Ele é bom, mas nem sempre ele é fácil. Na verdade, a grande maioria das vezes vai ser difícil. Na verdade, a grande maioria das vezes, uma enfermidade, quando é muito grave, o tratamento dela vai ser desafiador, vai ser duro para o paciente. Mas não precisa ser fácil, só precisa funcionar. Repete isso comigo aí no chat. O tratamento não precisa ser fácil, só precisa funcionar. Tenha certeza, meu querido, minha querida, que muitos tratamentos de Deus na sua vida, eles serão muito difíceis. E é aqui que vem a confusão normalmente do paciente, né? Que ele pensa assim, o diabo está se levantando contra mim. O diabo está se levantando contra mim, eu não consigo. Mas na verdade não é o diabo se levantando, não. É o tratamento que é difícil mesmo. Você precisa confiar no médico dos médicos. Nem tudo que é bom é fácil, gente. Tá bom? Então esse ponto 3, o tratamento não precisa ser fácil, só precisa funcionar. Quero que você coloque comigo aí no chat só para fixar, ó. Deus não tem propostas fáceis. Deus tem propostas que funcionam. Deus não tem propostas fáceis. Deus tem propostas que funcionam. Ponto 4, e aqui a gente já está caminhando para o final. Uma coisa muito importante para você pegar aí, ó. Não se contente com anestesia enquanto Deus tem uma cura para você. Não se contente com anestesia enquanto Deus tem uma cura para você. O versículo que a gente leu, quem está chegando agora, Isaías 53, versículo 5, olha o que fala: por suas pisaduras, isso aqui é uma profecia messiânica, está apontando para Jesus Cristo na Via Crucis, Jesus morrendo, indo ser crucificado. Por suas pisaduras nós fomos sarados. A Bíblia não fala que pelas pisaduras de Deus nós fomos anestesiados, pelas pisaduras de Jesus nós fomos anestesiados. Fala que nós fomos sarados. Então não se contente com a anestesia enquanto Deus tem cura para você. É claro que a anestesia, ela tem o seu lugar. Não estou aqui para demonizar a anestesia. A anestesia, ela vai ajudar muitas pessoas que estão ali no momento, né? Ai, eu não aguento de dor, não suporto, eu vou morrer. A anestesia, inclusive, ela possibilita a realização de alguns tipos de operações que sem anestesia não seria possível, porque a pessoa morreria de dor, né? Seria uma dor insuportável. Então tem gente que tem até que tomar anestesia geral, né? Para poder fazer alguns determinados procedimentos. Mas sabe qual é o problema? É quando a gente fica viciado na anestesia. Por exemplo, uma substância, eu ia falar outra palavra, mas talvez alguém entendesse mal. Uma substância que ficou muito conhecida na Primeira e Segunda Guerra Mundial foi a morfina, né? Quem assistiu aquele filme Resgate do Soldado Ryan
deve ter visto muitas cenas assim. E a morfina, ela é uma espécie de anestésico, né? Ela vai ali aliviar a dor, mas ela também é profundamente viciante. Tem pessoas que se viciaram em morfina. Existe isso, vício em morfina, né? Porque a sensação que ela traz é uma sensação bastante anestésica. E assim, a morfina, ela tem o seu lugar. Ela vai possibilitar ali uma situação que o paciente precisa. Qual o problema? É quando você fica viciado na morfina. Quando você fica tão viciado na anestesia que você não trata o problema, né? Certa vez eu estava com uma dor no dente, e aí o dente começou a doer. Primeiro pouquinho, daqui a pouco começou a aumentar e ficou doendo muito, né? Aí eu cheguei na farmácia e falei assim, você tem remédio aí para dor? Aí o farmacêutico falou um determinado remédio, e aí eu acho que eu pedi alguma coisa específica de dente, que ele percebeu: é para dor de dente o remédio? Eu falei: dor de remédio, o dente está doendo. E aí ele falou assim: o remédio tal é melhor, você toma e vai aliviar a dor do seu dente. Aí o que aconteceu? Realmente tomei o remédio começou a fazer efeito, né? Começou a aliviar a dor. O que eu falei? Opa, né? Tamo resolvido. Achei agora a solução do meu problema. Vou aqui tomar esse remédio todo dia, é baratinho, não vou sentir dor, tá tudo resolvido. Só que chegou uma hora que começou a doer mesmo com o remédio. Sabe por quê? Porque aquilo foi se agravando. Porque eu não estava tratando o paciente, eu não estava ali recebendo cura, eu estava sendo anestesiado. É claro que vai ter um momento na sua vida que Deus te dá um consolo, sabe? Uma palavra profética, uma palavra de conhecimento. Alguém chega para você, se alguém que nem conhece, fala assim: olha, Deus está contigo. Senti de Deus vir falar aqui que Deus está ouvindo tuas orações, Deus tá observando tua dor, você não está sozinha, você não está sozinho. Isso é algo positivo, gente. Deus faz isso conosco. Mas, além da anestesia, existe a cura. Deus, ele não quer só te anestesiar, ele quer te curar. A anestesia faz parte do processo de cura. Então, nesse caso específico dessa história que eu estou contando, chegou uma hora que aí eu caí em mim, né? Eu caí em mim. E eu falei assim: olha, o dente não tinha sido curado, tinha parado de doer por conta do remédio. Aí eu fui no dentista e lá no procedimento, aí sim eu pude ser restaurado na dor que eu tinha. Por quê? O tratamento foi feito da forma correta. Então assim, muita gente está viciada em anestesia. Tiago, me dá um exemplo de alguém que está viciado em anestesia. Simples. Você vai numa igreja, você assiste uma live, você ouve uma palavra, porque aquela palavra, ela traz realmente um bálsamo, um alívio. Por exemplo, estou falando com você aqui, eu sei que Deus está trazendo um bálsamo para você, porque a palavra de Deus é um remédio, é um alívio. Mas você não muda a sua vida, você não se arrepende dos seus pecados, você continua agindo conforme princípios contrários à palavra de Deus. Então você vai estar constantemente ali, dando brechas para o inimigo atuar, e achando que não, quando tudo piora, né? Ou me manda um louvor, coloca a mão na minha cabeça, ora aqui, faz isso, faz aquilo. É só anestesia, porque realmente a transformação vem quando você se arrepende e muda de vida. Percebe? Então assim, o louvor tem o seu papel, a palavra tem o seu papel, uma oração, uma profecia tem o seu papel, mas a transformação de vida, eu não posso transformar a sua vida por você, é você que transforma. Mas Tiago, não é Jesus que transforma a minha vida? Não, Jesus transforma a sua mente, e uma mente transformada vai gerar uma vida transformada. Percebe? Então eu posso até orar por você, mas eu não posso me arrepender em nome dos seus pecados. Eu posso até ser o cara mais crente do mundo, mas eu não vou poder chegar lá no juízo final e dizer: Senhor, pega 15% do meu cristianismo e salva fulano. Não existe isso. É individual, você precisa ter a sua experiência de cura com Deus. E muitas vezes esse vício na anestesia é o suficiente para você parar o processo de cura, né? E aí você fica um processo que você poderia ter resolvido há muito tempo atrás, você está ainda preso nele, porque na verdade você está vivendo de anestesia em anestesia. Entenda uma coisa: a anestesia, ela é um paliativo, ela é algo para você ali, qual um sinônimo de paliativo aí, gente? Ela é temporária, a anestesia é temporária, ela tem um efeito temporário. A cura é definitiva, né? A anestesia, muitas vezes, a anestesia ela te deixa lerdo, né? Anestesia tem gente que toma anestesia para fazer cirurgia porque ele tem que dormir, ele fica lá sedado.
Então a anestesia, ela pega você de pé e bota você deitado. A cura pega você deitado e coloca você de pé. Você quer ficar deitado ou de pé? Entende? Então a anestesia, ela vai te derrubar muitas vezes. Mas vai te derrubar para você ser tratado. Se você não continua o tratamento, você vai ficar ali constantemente derrubado. Se você segue o tratamento, a cura vai te fazer ficar de pé. E Deus quer te levantar. A Bíblia, gente, ela nos ensina uma coisa muito preciosa. Tem algo sobre anestesia também que a gente precisa entender, que é o seguinte. A anestesia, ela faz sempre você ficar refém da próxima dose. A anestesia, ela sempre faz você ficar refém da próxima dose. A cura, ela completa o processo dentro de você. Sabe onde é que, às vezes você olha assim para algumas igrejas, alguns ministérios, e vamos ampliar alguns movimentos sociais, algumas coisas na nossa sociedade, que você vê assim, cara, fulano de tal é o maior charlatão. Aquele movimento ali é o maior engano possível. Por que as multidões seguem? Porque, gente, é muito gostoso receber uma anestesia. Lembra do exemplo da morfina? A pessoa sabe que aquilo não vai resolver o problema dela, mas ela quer aquela dose de morfina. Ela quer aquela dose de morfina de alguém chegar assim e falar assim, ó, Deus vai te dar a vitória. Ela quer aquela dose de morfina de falar assim, ó, não importa como está a sua vida, Deus vai vencer por você. Não, Deus está na frente, pode crer, já deu tudo certo. Eu não estou demonizando essas frases, estou falando de pessoas que são viciadas nisso. Por quê? Essas frases têm o seu lugar, mas você precisa mudar de vida. E para mudar de vida, você precisa passar pelo tratamento de Deus. Tá bom? Gente, eu tinha muito mais coisa para falar aqui, mas eu quero encerrar rapidinho com uma palavra-chave para você. Nós vamos já encerrar esse devocional precioso. Mas quem está gostando, diga amém. Dá like no vídeo, se inscreve no nosso canal. E eu quero encerrar com a seguinte palavra para você. Siga a receita. Siga a receita. Não despreze as orientações do médico, tá bom? Siga a receita. Não despreze as orientações do médico. Tchau, como é isso? Imagina comigo, você está enfermo, você já reconheceu que precisa de tratamento. Desculpa, já reconheceu que precisa de tratamento. A gente falou isso no ponto 2 do nosso devocional. Você já foi no médico. Você chega lá no médico, o médico pergunta, né? Tá sentindo o quê? E aí você relata tudo o que está sentindo nos últimos dias. Aí o médico pergunta, tá tomando alguma coisa? Você fala tudo que você está tomando. O médico está ali fazendo, né, o diagnóstico. Ele está ali fazendo todo o procedimento para entender o que, é que você está passando. Então ele é o melhor médico do mundo. Aí ele chega para você e fala assim, ó, esse caso aqui eu conheço, já tratei muita gente assim, muita gente ficou curada, eu sei como tratar você. Aí o que o médico faz no final? Ele começa a escrever uma receita, né? Ele escreve lá no papel, ou digita no computador, imprime, tanto faz. Ele escreve lá com aquela letra de doutor que não dá para entender nada. Minha letra tá assim também, gente. Eu recebo profeticamente que eu serei um doutor, que tá difícil, só os garranchos. E aí ele começa a escrever lá, né? E aí você pega o papel, você não entende nada, obviamente, porque é letra de médico, você fala, doutor, o que tá escrito aqui? Aí o doutor pega o papel de volta e fala, tá escrito, você vai tomar tal e tal coisa, de tanto tempo, esse remédio você vai achar no lugar tal, você vai ter tal procedimento, você vai fazer tal exame, enfim, ele vai te dar ali uma receita. Imagina comigo, você está sofrendo de uma doença terminal, você paga um médico caríssimo, um plano de saúde caríssimo, você vai no especialista, fala tudo para ele, ele diz assim, pode confiar em mim, o meu tratamento funciona, já curei fulano, ciclano, beltrano, ele passa uma receita para você, você pega a receita, vai para casa, guarda a receita e não compra remédio, não segue o tratamento, não faz o exame, não faz nada. Adiantou de alguma coisa, gente? Não. Por quê? Porque você desprezou as orientações do médico. Certa vez eu fiz uma aula de discipulado bíblico sobre como ouvir a voz de Deus. E sabe o que eu falei logo no início? O maior problema não são pessoas que não ouvem a voz de Deus. São pessoas que não obedecem à voz de Deus.
Se você não sabe, no hebraico, a palavra ouvir e a palavra obedecer, elas são o mesmo nome, Shema. Shema serve tanto para ouvir quanto para obedecer. Por que que ouvir e obedecer no hebraico é a mesma coisa? Porque não faz sentido você ouvir a voz de Deus e você não obedecer. Da mesma forma que não faz sentido você ir para o médico, receber o diagnóstico, receber a receita do tratamento e não seguir o tratamento. Aí depois você volta no médico e fala assim: médico, eu estou chateado com você. Por quê? Porque eu não fui curado. Mas você seguiu o tratamento? Não segui, mas estou chateado do mesmo jeito. Faz sentido, gente? Não faz. Então, tem muita gente que está chateada com Deus, mas não seguiu o tratamento de Deus. Entende? Você precisa seguir a receita. O médico dos médicos, ele está aberto para te atender, mas ele não vai seguir a receita por você. Quem tem que tomar a injeção é você, quem tem que tomar o remédio é você. Deus não está precisando de remédio, gente. Ele é a própria cura. É você que pega a palavra dele, que é o remédio, e come essa palavra, né? Não apenas ouve, mas pratica. A palavra de Deus fala isso. Eu quero encerrar com isso aqui. A Bíblia diz que a diferença entre o que edifica a casa sobre a areia e a casa sobre a rocha é que aquele que edifica a casa sobre a rocha ouve e põe em prática as palavras. Não é só ouvir. Nós vivemos num país quase que totalmente cristão. Nós vivemos num país que é livre você abrir igreja, pregar a Bíblia, falar de Jesus. A questão não é ouvir. Você está ouvindo esse devocional agora. A internet está cheia de canais e vídeos falando sobre Deus. Televisão idem, rádio idem, os meios de comunicação, pessoas que você conhece que te cercam. Mas não vai adiantar nada se você não pegar a receita e colocar em prática. Tá bom? Então esse é o último conselho para você avançar nos seus processos de cura, no processo de cura que Deus tem para você. Siga a receita. Não despreze a orientação do médico dos médicos. Às vezes, essas orientações vão ser extremamente desafiadoras, mas elas funcionam. Elas funcionam. Às vezes o remédio não vai ser tão saboroso, vai ser amargo, mas ele funciona. Ele é um médico dos médicos. Gente, que bom dividir esse tempo com você. Para você que chegou agora, não pegou o início do vídeo, volta lá do início, mas eu quero fazer um resumo final para você que está aqui. Primeiro ponto, Deus não trata a doença, Ele trata o doente. Segundo ponto, só busca a cura quem reconhece que está enfermo. Isso fala de confissão e arrependimento. Terceiro ponto, o tratamento nem sempre é fácil, mas funciona. Deus não tem propostas fáceis, Deus tem propostas que funcionam. Quarto ponto, não se contente com a anestesia, porque Deus tem cura para você. E quinto ponto, siga a receita, não despreze a orientação do médico dos médicos. Olha, eu acredito profundamente que Deus tem cura interior para você, que Deus tem um tratamento preparado para você. E Ele está agora te apresentando uma oportunidade de você exercer sua fé, de você evidenciar sua confiança nele, de você dizer o seu sim para Deus, estamos dizendo assim: Deus, esse é o meu sim para ti, eu confio que você é o médico dos médicos, eu quero seguir esse tratamento. Então eu quero orar por você antes de nós encerrarmos nessa manhã, tá bom? Senhor Deus, eu te agradeço por cada um dos que estão aqui ouvindo essa palavra. Pessoas que precisam de cura interior, que precisam de cura na alma, pessoas que estão passando por tratamentos e processos profundos, desafiadores, por vezes invasivos. Senhor, nós cremos que nem sempre será fácil, mas se o Senhor estiver no controle, sempre vai funcionar. Tua palavra diz que no mundo teremos aflições, mas é para termos bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. Pai, nós, através dessa live, nós profetizamos cura física agora em nome de Jesus, cura espiritual agora em nome de Jesus. Você que está enfermo agora ouvindo essa live, eu profetizo cura sobre sua vida, que o médico dos médicos venha restaurar sua saúde, que o médico dos médicos venha trazer ordem ao seu corpo desajustado, venha reordenar hormônios, venha tratar sistemas, órgãos agora em nome de Jesus, doenças congênitas. Pai, vem tocando agora em nome de Jesus. Nós oramos também por enfermidades emocionais, Pai. Ó Deus, só Tu sabes
ou como mexer dentro de nós. Às vezes em ponto que nem nós conhecemos, que nem nós sabemos, traumas que nem sabemos a origem, mas o Senhor conhece. O Senhor tem um raio-x da nossa alma, o Senhor tem um raio-x da nossa história. E nós oramos para que o Senhor toque a sua poderosa mão sobre nós agora. Você que está me ouvindo nesse momento, se sinta tocado pelo Senhor. Sinta o bálsamo do Senhor passando sobre a sua vida neste momento. Em nome de Jesus. Receba a cura do alto agora. Cura do alto agora. Sim, Deus. Cura do alto agora. E eu oro por uma unção de encorajamento, para você finalmente dizer sim aos processos de cura de Deus. Aleluia. Eu creio nisso. Eu sinto algo diferente aqui, queridos. Eu sei que o Senhor está ministrando profundamente aos corações. Eu sei que o Senhor está ministrando profundamente aos corações. Sim, sim. Tem algo liberado sobre sua vida nesse momento, eu creio. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, queridos. Gente, gratidão por cada um de vocês que estão aqui em mais um Revocional. Deixa like no vídeo. E eu quero fazer um pedido muito especial para você deixar um comentário aqui no vídeo ao final do vídeo, tá? É diferente do chat. O chat é o que você está falando aqui agora. Mas ao final do vídeo tem a aba de comentários. Deixa um comentário lá, o que é que você... o feedback do seu vídeo, o que é que você tem para acrescentar sobre isso, a sua opinião sobre isso. Às vezes você tem uma palavra para complementar também, isso é uma bênção, isso edifica pessoas. Então deixa um comentário. E eu quero também te convidar, você que está aqui e ainda não participa do nosso clube de membros aqui no nosso canal no YouTube, canal Diogo Dantas novamente. O canal Pastor Diogo Dantas, né? Diogo Dantas novamente é como a gente chama o nosso pastor. Vem aqui para o nosso canal e se inscreve na Imersão Renovamente. É uma mentoria que nós temos com muito conteúdo exclusivo, assim, de altíssimo nível. Quem já participa, né, como diz aquele poeta, né? Quem não viu quer ver, quem já viu quer ver de novo. Quem participa sabe que é uma bênção. E eu quero muito que você participe. Tiago, como é que eu posso participar? Você clica aqui, se você está no PC, no computador, tem um botão aí com o nome Seja Membro. Ou talvez, se o seu celular estiver em inglês, vai estar com o nome Join, J-O-I-N, Join, ou seja membro. Se você está no celular e não está vendo o botão, basta ir no primeiro link aqui da descrição. Você clica no primeiro link da descrição e participa da nossa imersão renovamente. Inclusive, se você entrar agora, você vai ter acesso a tudo que já foi publicado anteriormente. Olha que maravilha, né? E quero te convidar também a você estar conosco no grupo do Telegram, cujo link também está na descrição do vídeo. É a nossa comunidade, onde a gente vai interagindo e aprofundando mais tudo aquilo que nós ministramos aqui, tá bom? Gente, um ótimo final de semana para vocês. Beijo grande, shalom, que Deus cubra cada um de vocês debaixo das asas santas dele e que você encare os processos de cura do Senhor. Pelas pisaduras de Cristo, nós somos sarados. Shalom no coração, gente. Tchau, tchau.